Oi, alunos do primeiro ano. Então, a tarefa dessa quinzena será fazer a correção das atividades que vocês já fizeram sobre o estudo do domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então, são as atividades 11, 12, 13 e 14 da página 46 do livro didático de vocês. Então, vamos acompanhar aqui a correção da atividade 11. Então, na atividade 11, nós temos o seguinte diagrama. No diagrama de flechas está representada a função g de x para y. Então, esse primeiro conjunto em verde aqui é o conjunto x, e este segundo conjunto aqui que está em azul é o conjunto y. E ele diz que nós temos uma função de x para y. Então, através disso, é para a gente determinar, na questão A, qual é o conjunto imagem. Então, conjunto e imagem são os elementos que recebem as flechas que estão associados ao conjunto que seria o domínio. Então, a gente vai ter que olhar aqui no segundo conjunto e observar quais são os elementos que estão recebendo as flechas. Aqui talvez está um pouco ruim de enxergar para vocês. Se vocês conseguirem também acompanhar no caderno de vocês ou com o livro em mãos, até vai ficar melhor, que a escrita está bem pequena aqui, então fica até melhor para que vocês possam visualizar, tá? Então, vamos pegando o caderno e o livro para poder acompanhar junto. Então, aqui vamos colocar a questão A. Então, a gente enumera esses elementos entre chaves, porque a gente está falando de um conjunto, e vamos aqui, ó, observar quais são os elementos que estão recebendo a flecha. Então, eu tenho o 3 negativo, 2 negativo, vamos ver qual é o próximo elemento, o 6 e o 22. Então, esses são os elementos do conjunto imagem desta função. Na questão B, é para a gente determinar quais são os elementos do domínio desta função. Então, domínio é sempre são os elementos do primeiro conjunto, que é da onde a gente tem a partida das flechas. Então, na verdade, vão ser todos os elementos desse conjunto. Então, eu não preciso ficar escrevendo elemento por elemento para representar cada um. Até pode, não está errado, só que é chato ficar escrevendo todos os números aqui. Então, o domínio vai ser sempre o próprio conjunto, todos os elementos do conjunto, onde que a gente tem a saída dessas flechas. Então, simplesmente, eu vou colocar a letra que representa o nome desse conjunto, que é o conjunto X. Só isso. Ou, até vou fazer aqui, mas não é necessário. Vocês podem enumerar elemento por elemento, que é 3 negativo, 1 negativo, 0, 1. Depois do 1 temos o 3, depois do 3 o 5. Pode enumerar um por um também, não tem problema. Mas poderia só colocar o nome do conjunto, porque o domínio sempre vão ser todos os elementos que estão fazendo parte do conjunto da partida das flechas, que ele aparece primeiro, tá? Agora, nós vamos para a C, que é esse CD significa contradomínio. É a abreviação ali, porque contra começa com C e domínio começa com D. Aí eles fazem a abreviação assim, contradomínio. Então, contradomínio são todos os elementos da onde a gente tem a possibilidade de chegar às flechas, que é o conjunto aqui no diagrama que aparece em segundo. Então, a gente não precisa ficar enumerando todos esses elementos, a gente pode simplesmente colocar a letra que representa esse conjunto, que é a letra Y. O nome desse conjunto é conjunto Y. Se preferir enumerar elemento por elemento, vai ficar assim, ó, 3 negativo, 2 negativo, 1 negativo, 0, aí depois do 0 temos o 2, 6, 16, 20 e 22. Então, aqui só para retomar então, domínio, da onde saem as flechas, são todos os elementos.
Contradomínio é o conjunto onde tem a possibilidade de receber essas flechas, e conjunto imagem são os elementos do contradomínio, desse conjunto aqui, ó, que recebe as flechas, porque não é obrigatório, não precisa, todos os elementos do contradomínio estar recebendo flechas, está associado aos elementos do domínio. Então, vai ter elementos que não vão receber as flechas, mas eles são elementos que fazem parte do contradomínio. Agora, imagem não, são os elementos que recebem as flechas. Então, essa é a correção da questão 11. No próximo vídeo, terá a correção da questão 12.